Isso dá ao coração de Deus uma alegria. Alegria. Assim também um casal que tem filhos sábios e obedientes, eles ficam felizes por seus filhos. Mas o mesmo livro de Provérbios diz para termos filhos obedientes e sábios, temos que ensiná-los desde criança à obediência e nunca deixar a criança ter sua vontade acima da vontade do pai e da mãe, porque ele vai crescendo, dominando. Depois papai e mamãe sofre porque não obedeceu a palavra de Deus, porque não queria ferir o seu filhinho ou sua filhinha. Depois pede oração: pastor, olha pela minha filha, olha pelo meu filho. Como é que você está criando o seu filho? Pois o livro de Provérbios diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai não por mim. E diz assim, né, como o irmão completou: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde não venha aborrecer a tua alma. Para que mais tarde não venha aborrecer a tua alma. Um filho que é um canal estragado, um canal entupido, um canal em que o diabo utiliza ele, ensinando coisas ruins, mais tarde esse filho pode trazer coisas ruins para dentro de casa, chatear o seu pai, aborrecer a sua mãe. De maneira que o pai e a mãe não têm prazer nesses filhos. Não é? Eu e a irmã Lu cuidamos e criamos 7. A Isabel, a última, já está com 15 anos, fez aqui 15 anos. Todos os nossos filhos nós criamos ensinando a palavra. Enquanto estiveram dentro de casa, eles nos deram assim alegria. Hoje, têm suas vidas, muitos deles já estão casados, nós temos netos. Mas alguns dos meus filhos, que não servem ao Senhor, porém guarda consigo o ensinamento, e não tem trazido para mim aborrecimento de eu ficar 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano. Isso não tem acontecido, não é? Apenas nós ajudamos, oramos por alguns dos nossos filhos que às vezes não servem ao Senhor e padecem, eles padecem lá, não é? Mas nós vivemos em paz, porque graças a Deus não são filhos que estão revoltados contra nós, contra mim e minha esposa. Pelo contrário, sempre dizem para nós: papai, mãe, te amo, não sei o quê. Estão sempre conversando, nós estamos sempre orientando, sempre deixando uma palavra amiga, um conselho de Deus. Mas quando eles eram pequenos, era silêncio na hora do culto. Eu quero ir lá pro culto atrás de papai e mamãe. Nada disso. Não tem essa não. Ele já sabia, nem falava, nem pedir. Por quê? A Escritura diz que realmente o papai e a mamãe têm que ter o seu domínio sobre os seus filhos. E eles têm que aprender desde criança. Aqui quem manda é o pai e a mãe. Você não pode falar assim com o seu pai e sua mãe. Meus filhos nunca levantaram para me dar um tapinha. Se levantasse, já era. Ia receber. Nada de levantar a mão para dar em papai e mamãe. Filho que levanta a mão tem que ser corrigido na hora. Ele tem que aprender que o pai e a mãe são as pessoas que criam ele, que dá comida para ele, que dá roupa para ele, que dá teto para ele. Se nós ficarmos melindrosos, muito derretidos igual cera diante do sol, e não quisermos ensinar os nossos filhos com esses carinhos, com esse amor, que muita gente pensa que é rigidez, mas não é. Irmãos, os filhos que crescem no temor do seu pai e sua mãe de Deus, mais tarde são filhos diferentes. São filhos educados, são filhos diferentes. Eu me lembro que no interior, antigamente, no meu tempo, eu era criança, se tivesse adultos conversando, eu chegasse perto, minha avó já estava com a vara na mão para me pegar. Criança não podia se envolver na conversa de adulto, tinha que respeitar. E era diferente de hoje. Era muito diferente. Aqui nós temos visto, igual aonde eu nasci, alguns jovenzinhos, algumas crianças pedindo bênção, Bênção. Eu acho isso muito bonito. A criança ter esse respeito, tem uma menininha que passa aqui, ela fala tão docezinha comigo. Toda vez que passa pro colégio: bom dia, Senhor. Bom dia, Deus te abençoe. Mas aquilo é tão gostoso. Nem conheço, não é cristã não, mas não deve ser, não sei. Mas aquela educação gostosa, sabe? Aquela coisa boa que a criança passa pelo adulto. Bom dia, senhora, bom dia. Isso é muito bom, isso traz uma coisa boa para dentro de nós.
Então, se nós não ensinarmos as coisas boas para os nossos filhos, ensinar eles a agradecer, pedir por favor, poderia me ajudar? Por favor, me dá um biscoitinho, por favor. Isso é muito bonito. As crianças crescem educadas, amorosas. Mas se nós passar aquele ritmo pesado, é o meu jeito, é o jeito da família, passar para os filhos, está dando continuidade às coisas erradas. Por isso que a Escritura manda nós nos converter, porque nós nos tornamos mais agradáveis a Deus e as crianças mais agradáveis à família. Não é? Outra coisa que eu acho muito bonito são irmãos, né? Irmãos que se unem, vão fazer as coisas juntos, vão trabalhar juntos. Eu acho isso muito bonito. Isso é uma educação boa que vem de dentro dos lares, que os pais se alegram com isso. Então o livro de Provérbios ele ensina essas coisas, né? Dizendo: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Irmãos, um filho insensato, que não tem senso, que não tem sabedoria, que fala um monte de coisa feia, briga com os pais, falam palavrões, aponta o dedo para o pai e para a mãe, falam coisas agressivas. Esses filhos vão sofrer, não terão vidas boas, e os seus pais ficam tristes por ter esse tipo de filhos. Mas, irmãos, a Escritura diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o filho sábio aqui é um filho que tem temor de Deus. Ensinar suas crianças, irmão, tem criança, eu não sei se elas sabem o que é o céu, o que tem lá em cima, vem pro culto, o papai e a mamãe não falam em casa. Tem que conversar, ensinar a agradecer. Por que tem que agradecer a comidinha? Porque a Bíblia diz para a gente tem tudo dar graças a Deus, porque tem crianças que não têm comida para comer, tem crianças que estão padecendo fome. Então, quando a gente vai comer a comidinha, Senhor, muito obrigado pelo alimento, em nome de Jesus. Então é um ensinamento, é um trabalho que deve ser feito pelos pais, não é pelo pastor, não. O pastor indica, ensina a todos, mas cada um individualmente deve colocar em prática nos seus lares o ensinamento correto. Agora vamos para o outro versículo 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Irmãos, tesouros da impiedade são valores e riquezas que vêm de formas erradas. Seja tesouro material, dinheiro, ouro, ou seja aquilo que a pessoa muito valoriza na sua vida, mas vem de forma errada. Então é chamado de tesouro da impiedade. Quer ver uma coisa? Tesouro da impiedade. Uma pessoa sendo rica, mas adquiriu a sua riqueza através de impiedade, coisas ímpias, coisas que desagradou a Deus, que pecou contra o Senhor. Ele adquiriu tesouros de maneira errada, enganando as pessoas. Então esse tesouro de nada valerá, porque as pessoas que têm dinheiro e conseguem de formas erradas, enganando algumas pessoas, elas imaginam que vão permanecer para sempre, mas é chamado de tesouro da impiedade. De nada vai valer, não aproveita, não tem proveito, né? De nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. A justiça livra da morte, quer dizer que não é que Deus vai usar a justiça para te livrar da morte, é que você pratique a justiça e você será livre. Porque a justiça praticada por nós, que justiça? É fazer justiça entre uma pessoa e outra? Não, é você praticar coisas justas, falar com justiça, resolver a situação da sua vida com justiça, com a justiça de Deus, praticando o que é justo, praticando o que é correto, né? Por exemplo, alguém te faz uma coisa e você fica com o coração entristecido. Então você deve agora praticar a justiça para se livrar da morte. O que você deve fazer? Vai pagar o mal com o mal? Não. Ore por aquele que te ofendeu. Ore por aquele que falou mal contra ti. E isso é praticar a justiça de Deus.
Então você fazendo isso, seu coração ficará limpo da amargura. Então você se livrou da morte eterna, da morte espiritual, né? Porque tem pessoas que morrem espiritualmente, ficam tristes, não têm vontade de adorar a Deus, louvar ao Senhor, não perdoam mais, seus corações ficam endurecidos, não conseguem amar, não conseguem amar as coisas que possui, que tem, não consegue ter aquela alegria com as pessoas, porque sua vida está realmente morta espiritualmente. Por isso Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para dar vida aos que não têm vida. Paulo usa até uma palavra falando sobre isto no livro de Colossenses 3, capítulo 3, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, nós estávamos mortos no pecado. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O morto, o defunto, espiritualmente morto, só cogita, só pensa, só medita, só busca as coisas de baixo. Mas aquele que nasceu de novo, recebeu a ressurreição da sua alma, reviveu diante do Senhor, ele busca as coisas que estão de cima e tem uma vida muito mais feliz. Por isso que Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, parece um regulamento que tem que ser seguido à força ou por obrigação, mas não. Jesus ensinou os seus discípulos falando isso quando eles estavam preocupados. Eles estavam conversando entre eles, dizendo: o que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? Nós deixamos de trabalhar, deixamos de pescar, porque Jesus chamou eles para segui-lo. E agora? Aí Jesus chamou eles: por que vocês estão preocupados ou solícitos? Preocupados dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, semeiam e nem cegam, e vosso Pai Celestial os alimenta. Aí Jesus começou a falar que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como eles, nem como os lírios que nascem e de repente morrem, secam, vão embora. Aí Jesus disse assim: homens de pouca fé, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas para vocês. Jesus não estava colocando um ponto final, amarrando eles, botando cabresto neles. Jesus não estava prendendo eles em uma religião. Jesus estava ensinando eles a serem felizes. Glória a Deus. Jesus estava querendo libertar eles da mente, dos pensamentos, da mente. A mente aprisiona o ser humano. Então, a justiça livra da morte. Quando você pratica a justiça, você se livra de estar preso num pensamento, de estar amargurado, de estar trancado dentro de um ambiente, ou num setor de lugar, ou não sai daquele lugar. Eu tinha um primo que, estando no interior de Campos, onde nós nascemos, eu falei para ele: rapaz, você precisa trabalhar fora. Não, eu gosto muito daqui. Rapaz, tu vai morrer aqui e você não vai conseguir nada, você precisa ir conhecer, você tem jeito de trabalhar. Realmente ele cortava o cabelo muito bem, é inteligente, e ele não queria, mas eu comecei a conversar com ele: olha, se for o plano de Deus que você vai trabalhar fora, não fique apegado a papai, a mamãe, meu tio, isso aqui, minha tia, não. Segue o que Deus vai te dar, rapaz. Olha, ele foi trabalhar longe, eu fiquei até assim, eu fiquei pensativo, olha, nem imaginava o que poderia acontecer, porque ele estava tão seguro, mas foi trabalhar em uma cidade bem distante, já até casou, já comprou um terreno, fez uma casa. Rapaz novo, acho que não tem 22 anos, mas assim, muito compromissado com o trabalho e com as coisas de Deus. Mas ele estava muito pegado a papai e mamãe. Lembra daquele hino? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Este hino ele fala dessa situação. Pessoas que ficam amarradas e não saem para fazer alguma coisa. Às vezes tem gente que fica dentro de um quarto, de uma sala, de uma cozinha, não sai dentro de casa,
está ali pensando com o problema, ao invés de sair, caminhar, ver outras pessoas, ouvir Deus falar através dos passos, das crianças, de outras pessoas, fica com o seu cabo amarrado, com a sua corda amarrada, o seu barco ali. E não navega porque está vendo que a tempestade está vindo e não quer navegar. Não olhe para a tempestade. Navegue com fé. Pratique justiça. Se alguém parar vocês, não deixe de praticar justiça. Faça só coisas certas. Não fique revoltado praticando coisa que não deve, falando que não deve. Sempre quando o inimigo usar alguma pessoa que vai te entristecer, você pratique justiça, porque você será livre da morte. A morte, o inimigo veio para matar nós espiritualmente. Ele mata a nossa fé, ele mata a nossa alegria, ele mata a nossa saúde, vai matando. Matar é tirar aquela vida, tirar aquela coisa boa. Então, quando nós não praticamos justiça, antes somos parados por causa dos problemas que surgem, irmãos, é uma derrota. Tem um outro hino que diz assim: não sufocando na perseguição, não sufocando a mensagem da cruz, na perseguição. Medita nesses hinos, irmão. Não cante somente não, eu canto meditando. Às vezes eu até erro aqui porque eu estou pensando na palavra que ele está falando. Eu gosto muito de meditar nas palavras. Nunca deixar de fazer as coisas de Deus por causa de alguma situação que se levanta. Não. Se Pedro não olhasse para as ondas do mar e o vento que soprava fortemente, ele ia continuar fazendo o que Jesus disse: venha, aleluia, venha, Yolanda, sai de lá e vem, Yolanda, pega a moto lá, venha pela fé, Jesus abençoe a minha ida e a minha volta, repreende os buracos, me dá sabedoria, me dá inteligência para eu me desviar. E assim é a fé, assim. Essa é a fé. Agora, se nós colocarmos obstáculos como impedimento, Deus fica triste lá no céu. O Senhor fica triste. Mas quando nós não olhamos para essas coisas, há uma alegria nos anjos de Deus, há uma alegria no coração de Deus. Aí Deus opera os milagres. Porque você está buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas Ele vai acrescentar. Hoje eu estava falando com a Lu. Eu fiquei muito... Eu falei, já contei o testemunho da irmã do Elisandro, né? Elisoneide. Já contei o testemunho dela para outras pessoas hoje. Que ela se esforçou, o esposo não pode vir, que para ele, né, fica difícil. Ela se esforçou, juntou lá uns grãozinhos, né, e comprou uma moto. E está aprendendo, né? Aí não sabe muito bem, mas diz, né? É o que falaram para mim, está aprendendo, né? Mas ela se esforçou e veio ontem no culto que tivemos lá dentro e hoje também. E isso agrada a Deus. Glória a Deus. Foi justo o que ela fez? Foi. Deixou de gastar dinheiro com a beleza numa casa, com outra coisa, e comprou um veículo para poder vir ao culto. E isso agrada a Deus. Isso é praticar a justiça? Aleluia. E se ela vindo mais vezes, ela vai aprender muito mais aqui, como nós temos ensinado aqui muitas palavras boas. Já houve mudança aqui em muita gente. A irmã Maria mesmo já me contou. Ela veio no culto um dia, no outro dia ela estava contando vitória. Eu falei, meu Deus, é tão rápido assim? Porque ela colocou em prática, mas colocou em prática. Nem todo mundo conta a vitória porque não coloca em prática. Se você praticar a justiça, você será livre da morte. Uma morte que tem entrado nos lares é a paz e a comunhão das pessoas, o marido com a esposa, os filhos, por causa de outras coisas que entram e matam as crianças, matam as pessoas. Uma coisa que está matando as crianças é televisão. Televisão, videogame, essas coisas, internet, está matando as crianças. Os pais estão colocando, igual antigamente, colocando os seus filhos para ser queimado na mão de Moloque. Moloque era um deus que eles fizessem de ferro, isso aqui mexia, tinha uma boca gigante. Aí eles matavam a criança, tinha um fogo lá dentro, e eles mexiam, aí jogavam para dentro da boca do bicho. E as crianças estão sendo queimadas, estão sendo destruídas por causa de televisão. Porque enquanto o papai e a mamãe estão fazendo outras coisas, Satanás está colocando programas indecentes, palavras inconvenientes, violência e um monte de coisa que adultos estão fazendo de propósito para corromper as crianças. Estão colocando suas crianças diante do altar de Baal. A nossa filha Isabel não foi criada, tem 15 anos, pergunta ela, foi criada só vendo desenhos bíblicos, não foi criada vendo nada de televisão. Eu sempre falei para ela, Isabel, cuidado, porque a Walt Disney só faz desenho maligno para corromper as crianças. Tem
tem mensagem subliminar nos desenhos que só as crianças é que entendem, entra só na cabeça das crianças. Adulto vê e não percebe. As crianças estão ficando estranhas, não tem amor com o pai e a mãe, não obedece, só querem ver aquela coisa ali. Essa semana uma mulher ligou aqui para cá, falou aqui, no áudio, o menino, porque queria ver um negócio, um desenho maligno, e ele berrava, e ele estava fora. 3 anos, menino, 3 anos. E o menino falou assim, tá endemoniado esse menino, pelo grito dele, histérico, grito histérico, depois é demônio. E os demônios estão entrando nas crianças. E nós temos que ensinar nossos filhos no caminho, porque, irmão, vai chegar uma hora aí que as crianças vão estar possuídas, que não vai ter jeito não. Então o pastor, ele não pode dar solução nos lares, ele ensina, dá uma palestra, orienta, mas os irmãos são como um exército. Vocês têm arma poderosa, tem que usar a arma. Vocês têm que ter visão de Deus também, né? Aprender a palavra e saber quando é o inimigo, né? É como, por exemplo, entrar uma pessoa carregada dentro da casa de vocês. Imediatamente vai para o joelho orar, porque ela vem carregada e fica o capeta lá perturbando as crianças, perturbando o animal, doença para vocês. Só não pega no crente que está muito na presença do Senhor. Lá em casa era difícil entrar uma pessoa carregada, ele chega lá e não consegue entrar. O demônio que está na pessoa, eles são barrados pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando você tem um grau de santidade, de obediência, de amor com Deus tão grande, o seu lar fica cheio do poder. Você não percebe, mas o lar fica cheio do poder. Aleluia. Mas se houver brecha dentro do lar, eles entram, os demônios entram. Irmão, eu estou falando isso, eu estou com o meu pé no chão, então não estou voando nas nuvens inventando nada não. Eu tenho experiência com essas coisas e já orei, já aconselhei. Deus já fez mudança na vida de criança, na vida de família, criança possuída, endemoniada no interior, em vários lugares onde eu fui, conselhei pessoas que não eram crentes, mas ouviram a palavra e Deus abençoou. Hoje tem as crianças, meninos lá, que pareciam uma coisa horrível. Então uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 3 diz assim: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça, né? Aqui está falando do cuidado que o Senhor tem, né, de uma pessoa que é justa, que é correta, que faz as coisas certas, né? Se as crianças estão brincando, vocês são cristãos de verdade, aí um machucou o outro sem querer, o que vai fazer? Pedir desculpa, pedir perdão. Muito bem, isso mesmo, irmão. Isso mesmo. Nunca ficar com raiva. Porque às vezes ele está brincando, vocês gostam de brincar, corre, aí um vira pro outro, o outro vem, bate com a cabeça. Ele bateu em mim. Não, foi sem querer. Então, aí foi sem querer. Dói mesmo, aí vem dar uma cabeçada no nariz do outro, sai sangue, aí fica com raiva. Não, a gente tem que perdoar porque foi sem querer. Eu brinquei muito quando era criança, aí o colega me chutava sem querer, não, tá tudo bem. Então, Deus abençoa o justo, porque o justo pratica a justiça, o justo perdoa. Como diz aqui, nós lemos aqui, o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios são gente pecadores que não quer fazer coisas certas, né? Ele rechaça o desejo dos ímpios. Os ímpios estão sempre desejando e nada tem, nunca estão satisfeitos. Mas o justo recebe de Deus e recebe a satisfação, fica satisfeito com as coisas que Deus dá. Aí as pessoas de fora pensam assim: puxa, como pode os crentes? Estão sempre felizes, estão sempre alegres, porque o que eles recebem com satisfação e Deus dá um conforto no coração. Mas os de fora recebem enjoo, daqui a pouco estão querendo mais e nunca estão satisfeitos, porque não tem algo de Deus. Não tem aquela coisa boa que vem de Deus, né? O 4 diz assim: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. É um versículo muito simples de se entender, né? O que trabalha com mão enganosa. O que vocês entendem? Mão enganosa? O que vocês imaginam? O que é mão enganosa? Parece que está falando da própria mão. Porque a mão é que a gente utiliza para trabalhar. Está falando do trabalho. Quem trabalha, né, com engano, quem trabalha com engano, usando seu corpo, sua mão, seu pé, seu braço, sua mente, tudo. Quem trabalha com engano, enganando o seu próximo, vai empobrecer. Porque, irmãos,
esta riqueza que os que trabalham com engano não têm, não é somente riquezas materiais, é a riqueza eterna. Porque aquele que engana o seu próximo não permanecerá na casa de Deus e não terá as riquezas eternas. As riquezas eternas, aqui está falando da riqueza eterna, porque Jesus disse: não ajuntei tesouro na terra, ajuntai tesouro do céu. Mas uma pessoa junta tesouro do céu quando ele trabalha honestamente, não com mão enganosa, não engana o seu próximo em negócio nenhum. Você tem algo para vender, não é? E o negócio está estragado, e a pessoa pergunta: tá bom, tá ótimo, tá excelente. Ó, tá trabalhando com mão enganosa. O carro dele tá ruim, tá todo brocado, tá todo enferrujado por baixo, tá quase caindo no pedaço, e ele diz: não, tá ótimo, você pode viajar até lá pro Rio de Janeiro. Quando ele chega ali, antes de Trindade, o carro já quebrou no meio do caminho. Então ele trabalhou com mão enganosa, ele enganou o seu próximo, e não terá a riqueza do céu, porque as riquezas de Deus não são dadas para aqueles que vivem no engano. Não se deve mentir, não se deve enganar o próximo, não se deve querer o prejuízo do seu semelhante, não é? O versículo 5 diz: o que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega, na colheita, é filho que envergonha. Viu? Aqui é um versículo simples, né? Também de falso entendimento. O que ajunta no verão? O verão, vocês sabem que no verão vem a chuva, tem calor, mas tem chuva. Geralmente é assim, né? No verão vem as pancadas de chuva, né? Aquela coisa. Então, diz aqui: o que ajunta no verão? Porque no verão a pessoa vai colher, vai ajuntar. Para quando vier o inverno que aqui a Bíblia diz, não é o inverno que vocês falam quando está chovendo, não é? Verão é verão, inverno é inverno. Inverno na Bíblia, no dicionário, é frio, não chove. Inverno é quando está frio, a colheita mingua. E nos países como Israel, no inverno caía até gelo, caía neve, então não colhia nada. No verão é época de trabalhar, época de chuva, é sol, é época de trabalhar, época de ajuntar. Quando chegar o inverno, a despensa está cheia. Isso aqui é bíblico: juntar feijão, juntar arroz, guardar na sua despensa, é bíblico. Quem não faz isso não está seguindo os costumes bons e antigos. É bíblico ajuntar. Mas e o lado espiritual desse versículo? Quem ajunta no verão? Verão é época de colheita, é época de chuva, é época de plantio. Por exemplo, vocês aqui estão tendo um verão espiritual. E Deus me colocou aqui como a chuva, porque eu estou trazendo a palavra para vocês. Se vocês não aproveitar e ajuntar no coração os ensinamentos, quando nós formos embora, vai acontecer igual os irmãos lá do Rio de Janeiro, em Marambá. Está todo mundo lamentando. E eu disse para eles assim: um dia Deus pode me tirar daqui, vocês vão sentir falta, hein? Se alimentem, guardem a palavra, exercitem. E alguns que não fizeram isso estão lá: poxa, pastor, não, o culto tá bom, mas estamos sentindo tanta falta. Falei: eu disse isso, né? Isso aí poderia acontecer. Então isso é comparado com um período bom, um período que está vindo para você, aquele período de bênção. Tem um pastor aqui em Lagoa do Barro ensinando e pregando. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir a palavra. Porque de repente, no meio do ano, agora eu vou. Imagina se eu vou e não volto. Nós vamos agora, né? Se for da vontade de Deus permitir, porque temos que resolver tantas coisas. Mas imagine, aí puxa, vai ter aquela saudade, eu também, né? Vou ter saudade. Então, o verão, o que é verão? É o tempo bom que Deus trouxe na sua vida. Ajunta o que é bom, no tempo oportuno. O versículo está falando de plantio, mas ele tem um lado espiritual. Então ajunta. Deus começou a colocar amigos na sua vida. Ajunta esses amigos, faz amizade. Porque poderá haver um tempo que você não vai ter tanta gente para ser novos amigos. Eu aqui estou fazendo, já fiz vários amigos aqui. Amigos assim, pessoas que a gente conhece, conversa. Todo dia eu conheço uma pessoa, né? Abraço, converso. Eu gosto de conversar, né? Eu gosto de ter conhecimento das pessoas, né? Eu amo as pessoas. Elas são feitas à imagem e semelhança de Deus. As pessoas são coisas ricas que Deus fez. A maior riqueza aqui, de criação aqui, são as almas que Deus fez. São as pessoas. Mas como muitos se desvalorizam, né? Então, irmãos, verão
O filho que ajunta no verão é filho sábio. Começou a aparecer serviço. Estou com tanto serviço, já estou até rejeitando. Esse é filho sábio não, esse aí não. Filho sábio, ele trabalha, vem serviço, faz, vai ajunta. Porque vem época que você não vai ter nada e você vai ficar desejando um daqueles que você desprezou. É a mesma palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo dada, está sendo ensinada. Aproveite. Deus está vendo, aproveite. Você está sentindo a presença do Senhor? Prolonga a glória, dê glória, louva o Senhor, busca, adora Ele em sua casa. Ele está visitando o povo. Aproveita essa visitação. Porque quando vier uma época, de repente, que Deus não está manifestando o seu poder, vai ser o inverno. Agora eu vou falar para vocês o outro sentido. Irmãos, o livro de Provérbios é muito profundo. O verão. Jesus disse assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque a grande tribulação será tão terrível que será um inverno espiritual. Um inverno espiritual. Como é isso? A Bíblia diz que o Senhor é o sol da justiça. E o Espírito Santo é fogo puro que aquece nós. O Espírito Santo será tirado da terra. Deus vai se apartar da terra e os anjos serão tirados da terra, receberão ordem para que deixe a terra na mão de Satanás, seus demônios e os ímpios. Está chegando esse período chamado a grande tribulação. A grande tribulação é chamada de um período de seca, 7 anos de seca e de fome, que não vai nascer trigo. O trigo é a palavra de Deus que não será pregada na grande tribulação. E agora é época de chuva. Deus está mandando as chuvas de bênção. Chuvas e graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Está falando da chuva do Espírito Santo. Está caindo em todo lugar. Em todo lugar ainda está caindo a chuva do Espírito Santo. É tempo de você colher a presença do Espírito. É tempo do Espírito Santo te ensinar, te orientar, te dar dons espirituais, te dar sabedoria, te revelar, falar contigo. É tempo ainda, porque ainda está chovendo, mas a chuva, a bonança, a bênção, não é, de Deus vai acabar. Então, o filho sábio está juntando nesse verão de chuva. Depois que vier o inverno espiritual, só quando passar os 7 anos é que novamente vai chover, não é, as bênçãos de Deus sobre nós. Que vai passar o inverno. Está lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, quando Cristo fala para a igreja, chamando-a de pomba minha, mostra-me a tua face, né, que está escondida nas fendas das rochas. Vem, porque está aparecendo as flores na terra. O tempo de cantar chega. O inverno foi embora, acabou o inverno. Chegou o tempo. A chuva, ali no caso da chuva que cessou ali, era a chuva que estava destruindo, aquela chuva que dá e destrói. Então, estava dizendo ali que passou aquele inverno, o tempo de cantar chegou e estava aparecendo as flores na terra. Vai ser quando Jesus voltar para reinar aqui os 1000 anos de paz. Eu vou estudar essa passagem com vocês. Quem não vier no culto, não vai ajuntar no seu celeiro. Eu já estudei coisas maravilhosas aqui com os irmãos aqui, que muitos irmãos que não puderam vir, né, perderam, mas quem sabe nós vamos reestudar novamente. Irmãos, está aqui essa palavra. Semana que vem nós vamos dar continuidade ao livro de Provérbios. Tem muita coisa boa aqui. Se vocês se esforçarem e vierem, vocês vão conseguir juntar um pouco mais de trigo ou de feijão no coração. E a palavra de Deus que fortalece a alma. Eu tenho certeza, se vocês se esforçarem e romper as barreiras, a dificuldade, as tristezas, as angústias, a distância, os buracos, vocês vão vir e Deus vai abençoar. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Será que eu vou conseguir ver essas faces maravilhosas aqui? Essas flores de Deus? Então nós vamos cantar um hino e vamos orar para encerrar. Glória a Deus.
mas tem